Pessoal, na primeira aula, nós trabalhamos com um valor dentro do módulo. Por exemplo, módulo de 2 é igual a 2, o módulo de menos 2 é igual a 2. Distância sempre positiva. Na segunda aula, nós trabalhamos com domínio imagem. Nós pegamos um valor de x e fizemos quais os valores que o x podem assumir. Aí a gente esboçou o gráfico, aquela coisa toda, a gente fez lá o gráfico, aí refletiu para cima, chamou de x, chamou de y, a gente fez isso daqui. Nessa aula, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer assim. Eu tenho um valor que é um módulo de x e eu tenho um valor fora. E eu quero saber qual é o valor que o x pode assumir. Eu não vou chamar de y, agora eu chamo de um valor definido. E eu quero saber qual é o valor que o x pode assumir. Toda vez que tiver um número do outro lado, nós vamos ver quais os valores que o x pode assumir. Como? Ou o x é igual a 5, ou o x é igual a menos 5. Porque se eu colocar lá dentro um módulo de 5, vai ser igual a 5. Se eu colocar lá dentro um módulo de menos 5, também vai ser igual a 5. Então, um módulo de 5 e um módulo de menos 5 vai ser igual, independente do valor que eu colocar lá dentro, se for positivo ou negativo. Agora, se eu pegar, por exemplo, o módulo de x igual a menos 5. Se eu pegar o módulo de x igual a menos 5, independente do valor que eu colocar lá dentro, se eu colocar um módulo de 5, vai ser igual a 5. E se eu colocar um módulo de menos 5, vai ser igual a 5 do mesmo jeito. Então, qualquer valor que eu colocar lá dentro, nunca vai dar um número negativo, porque a distância é sempre positiva. Então, quando acontecer isso daqui, nós vamos falar assim, ó, o módulo não existe. Ah, professor, mas não é vazio? Não, ele não existe. O vazio é quando a gente coloca assim, não existe no campo dos reais. Aí a gente coloca vazio. Nesse caso, não existe. Independente do valor que eu colocar aqui, não vai existir. Então, quando não existe o valor, a gente coloca esse símbolozinho aqui. E da mesma forma que nós tivemos que tomar cuidado com o sinal das operações lá no primeiro caso, nós vamos ter que tomar cuidado agora também. Por exemplo, se eu tiver aqui módulo de x igual a 2 menos raiz de 2. Bom, o 2 a gente não precisa mexer. O nosso raiz de 2, a gente sabe que é aproximadamente 1,4. Isso daqui vai me dar uma resposta positiva. Se a resposta é positiva, eu posso continuar a conta. Se fosse negativa, eu não iria poder continuar a conta. Aí esse carinha aqui, a gente vai abrir agora em duas possibilidades. Como o x tem que ser igual a 2 menos raiz de 2, ou o contrário, ou o x tem que ser igual menos, abre parênteses, tem que ter o parênteses, não está errado, raiz de 2, fecha parênteses. Ou é o sinal normal, ou o sinal contrário. Porque se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar o x igual, a gente tem que vai ser menos 2 mais raiz de 2. Aí deixa assim por enquanto. Se eu substituir isso aqui dentro do módulo, a gente já viu que ele é um número positivo. Então, se eu colocar um módulo de 2 menos raiz de 2, vai ser o 2 menos raiz de 2. Agora, se eu colocar dentro do módulo o menos 2 mais raiz de 2, o que vai acontecer? A gente tem que menos 2 mais, aqui eu vou colocar que é menos 1,4. 1,4, essa conta aqui vai ser negativa. Se essa conta aqui vai ser negativa, a gente tem que colocar o inverso lá fora. O inverso lá fora vai ser menos, abre parênteses, menos 2 mais raiz de 2. Então, se eu aplicar a distributiva, vai ser igual a 2 menos raiz de 2, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa conta. Agora, se aparecer para a gente o módulo de x
igual raiz de 2 menos 2. Essa conta aqui, a gente sabe que vai ser negativa, porque esse cara é 1,4 menos 2 vai ser negativo essa continha. Se essa conta aqui é negativa, eu não preciso nem continuar. A nossa conta, ó, não existe. Pessoal, tem que tomar bastante cuidado também quando aparecer o cubo. Porque olha só, lá nas nossas primeiras aulas, a gente fez de raiz quadrada. Se eu tiver o x igual a raiz quadrada de 2. Se eu tiver a raiz quadrada de 2, aqui como eu sei que é um valor positivo, lá fora a gente vai ter que o x é igual a raiz de 2 ou o x é igual a menos raiz de 2. Se eu tiver uma raiz cúbica, se eu tiver, por exemplo, x igual a, vou colocar aqui raiz cúbica de 3. Nesse caso, o x pode ser igual a raiz cúbica de 3 ou o x pode ser igual a menos a raiz cúbica de 3. E esse menos, não assustem se aparecer dentro do parênteses. Se ele aparecer aqui, ó, menos 3. Porque dentro do cubo, quando for raiz cúbica, pode ser negativo. Se eu tiver, por exemplo, um módulo de raiz cúbica de 8. O módulo de raiz cúbica de 8, a gente tem que vai ser igual a própria raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Independente do valor aqui, eu estou colocando o valor dentro do módulo. Agora, se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8, toma cuidado para não errar esse cara, porque quando a gente colocou lá a raiz quadrada de menos 2, aí a gente colocou vazio. A gente colocou lá vazio porque a gente trabalhou no campo dos reais. No campo dos reais, esse carinha aqui não existe, não tem raiz. Agora, esse carinha aqui tem, porque se a gente pegar o raiz cúbica de 8, nós vamos ter que vai ser o módulo da raiz cúbica de menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se eu fizer esse cara, vai ser, fecha o módulo de raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Ó, corta cubo com raiz e a resposta menos 2 em módulo. Fecha módulo. Se eu tenho menos 2 em módulo, a resposta é igual a 2. Então, quando for cubo, raiz cúbica, o negativo existe. Pode existir aqui o sinalzinho negativo dentro da raiz cúbica.